Os cananitas presenciaram essa procissão e pensaram que aqueles israelitas que estavam de luto fossem, obviamente, egípcios. Mais adiante, as escrituras declaram que os cananitas nomearam aquele lugar de Abel Misraim, que significa Campina do Egito ou Lamentação dos Egípcios. Vamos seguir para a maior e a mais famosa história sobre a peregrinação dos israelitas na terra do Egito. Essa é a história de Moisés. Muitos anos se passaram após a morte de José. Seus irmãos e toda aquela geração que entrou no Egito, na época em que ele era vice-governador. Houve um crescimento populacional imenso dos hebreus na terra do Egito. E por causa disso, ele já não era mais visto como bons hóspedes. Agora os egípcios os consideravam como seus inimigos e os escravizaram. Por causa do constante crescimento da população hebreia, os egípcios decidiram impor sobre eles seus próprios métodos para o controle da natalidade. Faraó decretou que todos os hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos logo após o nascimento. E isso nos leva diretamente para a história de Moshe. Moshe, hebreu israelita da tribo de Levi, ele viveu 40 anos no palácio de Faraó. Podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 7, versículo 23. E foi criado como neto de Faraó. Isso aconteceu na mesma época em que Faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Portanto, se Faraó era negro, descendente de Cã, obviamente dá para entender que Moisés também era preto. Muitos estudantes bíblicos dizem que o faraó que estava no trono na época do nascimento de Moisés era o faraó Sete I, o pai de Ramsés II, conhecido como faraó da opressão. E também Ramsés o Grande. George, escritor inglês, escreveu um livro intitulado A História do Egito. Na página desse livro, na página 252, ele declara: os traços do rosto do faraó Sete era totalmente africano. Ele tinha um rosto tempestuoso, nariz largos, lábios grossos e queixo pesado. Moisés provavelmente deveria ter a mesma característica física, porque sendo ele criado no palácio de Faraó, e ainda por cima como neto de Faraó, seria impossível acreditarmos que após Faraó decretar que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos, logo após o nascimento, como é que Moisés ia poder sobreviver secretamente, caso Moisés tivesse a pele branca e traços físicos caucasianos, como fomos levados a crer que assim eram os antigos israelitas? Como é que Moisés, sendo de pele branca, ia passar desapercebido entre os negros egípcios, e isto por mais de 40 anos? Como? E ainda por cima fica a pergunta: como é que Faraó, depois de decretar o extermínio de todos os hebreus do sexo masculino, iria poder olhar na face do seu povo e de continuar reinando, se ele próprio tinha dentro de seu palácio, com todos os direitos e privilégios de sua própria família, um hebreu branco? Moisés só conseguiu sobreviver 40 anos no palácio de Faraó porque ele era negro, assim como os outros egípcios. Isso é profundo. Quando ainda bebê, todos os dias Faraó olhava na face de Moisés e imaginava que fosse seu próprio sangue. Quando adolescente, até lá pela idade de 20 ou 30 anos, e assim por diante, o Faraó falava: minha carne, meu sangue. Assim pensava Faraó. Um dia após matar um egípcio, Moisés fugiu para a terra de Midian, localizada na Arábia Saudita, onde ele ajudou as 7 filhas de um sacerdote midianita a dar água ao rebanho. Após lutar com alguns pastores malvados, as meninas voltaram para casa e relataram ao pai, o sacerdote Reuel, tudo o que havia acontecido. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 2, do passuque 16 ao 19, que diz: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar águas e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas:
um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Observe que elas não disseram um hebreu em traje egípcia nos ajudou. Elas descreveram Moisés como um homem de pele negra, descendente de Cã, ou seja, descendente de egípcio. Outras provas de que Moisés era preto pode ser encontrado em Êxodo, capítulo de número 4, do versículo 6 e 7. Nessa passagem, o Eterno está revelando a Moisés sinais e maravilhas para provar aos filhos de Israel que era ele, o Eterno, que estava enviando Moisés. O Eterno disse a Moisés para pôr a mão direita sobre o peito, e assim ele fez. E quando ele retirou a mão, ela estava leprosa, ou seja, branca como a neve. Se caso Moisés fosse branco, qual seria o sinal maravilha que o Eterno estava querendo mostrar em tornar algo que já era branco em branco? Mas desde que Moisés e os demais israelitas eram um povo de pele negra, este então era um grande sinal, um milagre poderoso, tornar a pele de sua carne em oposta. O versículo 7 desse contexto diz que o Eterno disse a Moisés para colocar novamente a mão no peito. E eis que ela havia se tornado como o restante da sua carne. Ou seja, isso significa que o restante do seu corpo, ou seja, o tom da sua pele, era diferente de branco, o oposto, que é o preto. No livro de Números, capítulo de número 12, versículo 1, Miriam e Arão, o irmão de Moisés, se queixam por ele ter casado com uma mulher etíope, mas não porque ela era negra, e sim por ser de outra cultura, outra nação, outra crença. O comportamento deles desagradou ao Eterno. E no versículo 10, lemos que o Eterno tornou Miriam leprosa, ou seja, branca como a neve. Outra vez, Miriam, que era uma hebreia, se ela fosse de pele branca, qual teria sido a maldição? Em tornar a pele dela de branco em branco? Levítico capítulo 13, no verso 2 e 4, são mencionadas manchas lustrosas ou branca na pele. Manchas lustrosas significa uma mancha mais clara que o tom normal, ou seja, marrom ou escuro, uma pele preta. Moisés disse no versículo 6, ele diz assim: o sacerdote o examinará novamente ao 7º dia. E atenção, se a mancha se tornou escura e se a praga não estendeu pela pele, o sacerdote o pronunciará limpo. A pele tornou-se escura, ou seja, voltou à tonalidade original. Homens e mulheres de pele escura, com manchas cobrindo parte de seu corpo, são considerados parcialmente leprosos. Mas se todavia a praga da brancura cobrir todo o seu corpo, isto é, da cabeça aos pés, então é a lepra limpa. Mudou por completo o tom de pele, como por exemplo os albinos. As pessoas que tinham esse tipo de lepra nas escrituras, podemos classificá-la como albinos. E esses albinos eram os únicos hebreus brancos que existiam no período bíblico. Era uma minoria. Se na antiguidade Israel fosse um povo de pele branca, então por que as escrituras só fazem referência ao tom de pele deles, tornando branco em caso de lepra? Em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 27, diz assim: portanto a praga de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. É fato comprovado que as escrituras sempre mencionam a lepra no contexto da pele, tornando-se branca por causa da doença ou com relação específica ao castigo por algum tipo de pecado. Vamos ver mais. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, no versículo de número 37 e 38, declara que Paulo, Shaul, o apóstolo Shaul Rachalia, foi recolhido à fortaleza pelo capitão-chefe. Paulo falou ao chefe em grego, pedindo-lhe permissão para falar com ele. O capitão-chefe ficou surpreso quando ouviu Paulo falar com ele em grego. E no versículo 38, ele perguntou a Paulo: não és tu, porventura, o egípcio? Paulo respondeu: eu sou hebreu israelita. Observe,
versículo 37. Quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Perguntou ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio, que há tempo conduziu